E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo à aula 2 do nosso workshop. Se você ainda não viu a aula 1, na qual a gente fala sobre como você começar, o que você precisa para começar, também conto para você como eu comecei meu negócio. É legal você voltar lá, ver aquele vídeo primeiro, depois você acompanhar esse que estão em sequência para você aplicar no seu negócio. E nesse vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre algumas coisas interessantes e muito importantes que você vai ter que aplicar num polimento técnico. Primeira coisa que eu falo para vocês é sobre as etapas de um polimento técnico. Quais são as etapas? Primeira etapa de um polimento técnico é lavagem. Todo carro que você vai polir precisa lavar. Já recebi algumas perguntas dessas no meu Instagram e respondi falando que sim, todo carro você tem que lavar. Então, fez a lavagem, depois qual é a segunda etapa? Descontaminação. Você faz uma descontaminação de superfície com a clay bar. Depois o que você vai fazer? Vai fazer o isolamento e a inspeção. Entre um ou outro, se você alterar essa etapa 3 e a etapa 4, não tem problema. Isolamento e inspeção. O que é o isolamento? É você proteger todas as peças que podem sofrer alguma avaria com o polimento. Vamos supor, peças plásticas. Se pegar o composto com a máquina em alta rotação, o que pode acontecer? Pode manchar os plásticos. Então você tem que fazer o quê? Proteger os plásticos com o isolamento, que é o mascaramento em alguns locais. E depois entra a etapa de inspeção. Inspeção é você o quê? Saber a profundidade dos riscos ali, você vê com o medidor de espessura, medindo a espessura do verniz. Se você não tem, faça pelo menos a intenção de ver aonde que tem uma repintura, onde que não tem, onde você tem que ter mais cautela, onde você não tem. É muito importante você entender isso. Explico melhor para vocês em outras aulas. E depois entra as etapas de máquina, que é o quê? Etapa de corte, que é a etapa mais abrasiva de um polimento, na qual você casa boina de corte e compostos de corte, desde a massa de polir aos compostos de corte que tem no mercado. Depois tem a etapa de refino, que é a etapa de quê? De remover as holografias, remover as marcas de boina e remover microfissuras que o corte não removeu. E depois entra a etapa de lustro. Então você tem o corte, você tem o refino, você tem o lustro, que são etapas de máquina. Logo em sequência, você faz a proteção. Não esquecendo disso, o que você tem que fazer? Entre cada etapa de máquina, você tem que fazer a revelação dos hologramas, que é a etapa de revelar a holografia. Então você tem que fazer corte, revela os hologramas, tem que fazer o refino, revela os hologramas, você tem que fazer o lustro, tem que fazer a revelação dos hologramas. O que é isso? Você limpar a peça, preparando ela para a etapa seguinte. Após você fazer um enceramento, não faça a revelação dos hologramas, senão você remove a cera. Então você fez um enceramento, você protegeu uma pintura. Então são essas basicamente as etapas de um polimento técnico. Lembrando que se você tiver alguma dúvida ou se você quiser acrescentar algo também, pode comentar embaixo desse vídeo. Tem uma área reservada só para vocês, beleza? Agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre controle da máquina de polir. Já vou antecipar um pouco desse controle da máquina. A máquina de polir, pessoal, é uma máquina rotativa e de alta rotação. Ela vai desde o baixo até a alta rotação. Então você tem que entender que ela tem que ser dominada. O controle da máquina não é a máquina, é você. Então você tem que dominar ela, ter controle com as mãos, entender que a peça ela tem que ser tratada e o principal, evitar o autoaquecimento da peça, evitar parar a máquina num local só e também evitar a baixa lubrificação da peça. Você vai entender quando eu te explicar ali melhor quando estou fazendo o polimento, beleza? Então eu vou te explicar aí nesse próximo vídeo. Conseguiu entender aí, pessoal? A parte do controle da máquina, não tem muito mistério. A máquina, ela tem que ser controlada. Ela é leve? Whitney, ela é leve? Não, ela não é leve, é uma máquina pesada. A gente faz parecer ser fácil quando faz um polimento, mas não é fácil. Whitney, é impossível aprender a polir? De forma alguma, cara. Você só tem que ter um pouco de paciência se você está começando, se você ainda nunca poliu um carro, você compra ali, vai numa oficina, normalmente, você não vai precisar nem comprar. Vai numa oficina de pintura lanternagem, na qual tem aqueles carros batidos, algumas coisas, você vai ver lá uns paralama jogados fora, que esses caras dão pro ferro velho ou vende muito barato. Vai lá e compra uma pecinha daquela lá e começa a treinar. Você tem um carro, você está confiando, tá querendo pegar confiança, começa a treinar. Então assim, normalmente você consegue fazer. O segredo da máquina de polir, pessoal, é o seguinte: você trabalhar em rotações não tão altas quando você está começando. Vai ali 1400, 1600 RPM. O controle da máquina, mão esquerda de um lado, se você é destro, e a mão direita aqui, ó, sempre com controle. Não deixa o braço muito rígido.
você ficar muito rígido, você não tem controle na hora que você está fazendo o polimento. Então você tem que controlar a peça. Se você sentiu que ela vai trepidar, se sentiu que a máquina vai trepidar, o que você vai fazer? Você vai soltar um pouco a pressão da máquina, vai deixar ela deslizar em cima da peça, nunca vai deixar faltar a lubrificação, ela tem que estar sempre com composto, sim. Você tem que aproveitar a abrasão da boina? Tem, mas quando você está começando, você tem um pouco de dificuldade nisso, você não sabe a hora que ela vai pular, que a peça vai aquecer. Então fique tranquilo, comece devagar, não tenha vergonha, não tenha medo. Todo mundo começou assim, pessoal, só não tenha medo. Por que eu indico você começar com a rotativa? Porque se você dominar uma rotativa, tudo fica mais fácil. Ela é mais dinâmica, você consegue botar vários pratos nela, consegue entender melhor o processo de polimento. Então comece por uma rotativa, é o que eu indico. Todas as pessoas que eu ensinei começou com a rotativa, aprendeu com a rotativa e hoje em dia domina muito bem o polimento. Beleza, pessoal? Então, acompanhe o próximo vídeo, uma parte mais prática também, para te ensinar um pouco como remover teia de aranha, como remover holografias de uma peça que foi mal polida por outros profissionais do ramo. Beleza? E aí, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a como remover aquelas teias de aranha e também a corrigir um polimento inadequado. Aqui eu estou com verniz de repintura, que é no Honda Civic, preto. Então assim, a maioria das pessoas que faz polimento, a dificuldade dela é em carro escuro e a dificuldade é em tirar correção, no caso holografias e teias de aranha. Então eu vou te ensinar a fazer isso de forma bem simples, para você entender um pouco do processo. Olha aqui como que está esse carro. Liga o flash. Olha como está esse carro. Tá vendo? Isso aqui são marcas de holografias que está nesse carro, que ele foi polido recentemente, e também com muitas marcas de teias de aranha. Se você olhar aqui, ó, são teias de aranha, ó, marcas de riscos também, e eu vou te ensinar a remover essas marcas de uma forma bem simples. O que eu vou fazer primeiramente? Vou colocar uma fita no meio desse capô e vou polir só a metade dele. Vou botar uma fita aqui no meio e vou polir só a metade. O que eu quero te explicar antes de entrar com a etapa de polimento? Teste de setup. O que é teste de setup? Você fazer sempre da menor abrasão para a maior abrasão de boina. Por exemplo, nesse caso você percebe que ele já foi polido, porém tem muitos riscos ainda que estão um pouco profundos, são riscos médios. Não adianta vir com uma boina de refino macia, que ela não vai corrigir esses riscos. O que eu te indico fazer? Pega uma boina de refino um pouco mais pesada, um pouco mais densa, e depois você vai aumentando se não conseguir corrigir. Eu vou iniciar aqui com uma boina de refino da Scholl, ou Skoll, sei lá como você prefere falar aí, com o composto de corte da Menzerna, para tentar corrigir isso aqui, porque eu já percebo nitidamente com o olhar que não vai se corrigir só com composto bem leve, beleza? Então eu vou te explicar aqui primeiro a questão das boinas, olha só. Eu tenho essas 3 boinas aqui que eu acredito que eu vou conseguir resolver com uma delas. Veja bem, essa boina é uma boina de corte leve, é uma boina de lã que ainda que eu consiga corrigir, como esse carro já foi polido com uma boina de lã, eu posso marcar a superfície com essa boina. Então a minha intenção aqui é o quê? Começar da menor para a maior. Eu tenho aqui uma boina de corte leve, que é uma boina de corte leve também de espuma, laranja, e essa aqui é uma boina de refino da Skoll. Ela é bem leve também, não marca muita peça, e é bem legal. Então eu vou tentar com essa, com o composto de corte. Se eu não conseguir, eu mudo para essa. Se eu não conseguir, eu mudo para essa. Então a intenção do teste de setup é você ter boinas de densidade diferente para funções diferentes numa peça. Sendo um verniz macio, mesmo sendo de repintura, a ideia é o quê? Você começar do menor para o maior. Assim você consegue resolver essa situação. Então vamos lá. Estou aqui ó, com a boina, vou centralizar ela aqui nesse adaptador. Centralizei. Essa parte você tem que centralizar ela bem legal para evitar a trepidação da máquina. Então centraliza o melhor possível. Então centraliza ela. Vou botar em 1400 RPM e vou pegar aqui ó, um composto de corte, é o 400 da Menzerna. Vou tentar logo com ele, porque conhecendo as situações, igual eu explico melhor em outras aulas, nesse caso não vai adiantar usar um composto de refino que ele tem poucos abrasivos, então ele não vai conseguir cortar bem. Então o que eu vou fazer? Abrir ele aqui, sacudir e vou pingar um pouco dele aqui. Opa, pingou mais do que o necessário. Pingou ali, ó. Agora, o que vai fazer? Vai colocar a boina na peça e vai espalhar ela na peça.
dar uma espalhada nela aqui. Essa politriz é boa porque ela tem um gatilho eletrônico. Você consegue do menor para o maior. Então você vai pegar e vai começar. Ó. Um pouco de pressão e bem devagar. Sem inclinação. Agora você solta a máquina para ela tirar as marcas da boina. Ó, deixa só ela deslizando. Qual é a ideia, pessoal? Quando você pega uma situação de correção, ela já foi feito um corte. Normalmente em oficinas a pessoa faz um corte muito agressivo e depois ela só passa a cera para mascarar os defeitos. Então não fica bonito, não fica legal, porque quando a cera vai embora, volta todas as marcas do corte da boina, daquela boina de lã muito pesada. Então, muitas vezes você não precisa refazer um corte. Uma boina de refino com composto de corte, você vai conseguir tirar essas marcas de holografia e dar um bom resultado. Eu vou te mostrar aqui agora que a gente consegue resolver com essa situação. E agora, como você já fez com refino, muitas das vezes você já consegue pular para um lustro, mesmo em carro preto. Você consegue fazer um refino leve e já fazer o lustro sem deixar holografias. Só esperar essa superfície esfriar um pouco para mim passar a flanela nela. Ó. Vem cá para mostrar. O flash, por favor. Então, pessoal, olha só como que tá agora, isso só com refino. Tá vendo onde eu fiz aqui, ó? Percebe que eu fiz só com refino. Agora olha aqui para os lados, como ela se encontra. Vem para cá agora. Ó, você vê que você já perde toda aquele foco de luz, aquela parte, ó, as marcas de boina já foi embora, foi refinada essa superfície. E quando você vai para cima aqui agora também, ó como volta tudo. Desce para ver. Já vai tudo embora. O que você vai fazer agora? Ah, Widgen, eu acho que você só mascarou os defeitos. Não. Pera aí, eu vou usar agora aqui um revelador de holografias para te mostrar que eu não só mascarei o defeito. Eu nivelei esse verniz com uma boina de refino e um composto de corte. Então, remover casca de laranja você consegue resolver assim, ó. Vou pegar agora aqui o revelador de hologramas. Vou usar essa panela aqui mesmo, só para você entender um pouquinho. Dá duas borrifadinhas aqui nela. Ó, vamos limpar essa peça para ver se ela tá mascarada ou não. Vem cá, liga o flash aí, vem cá para ver agora se tá mascarada ou não. Tá vendo, pessoal? Não existe mascaramento. Ela foi totalmente nivelada, ó. Agora quando você vai para cima, onde a gente não fez, ó, volta todas as holografias. Então,
Vem pra cá de novo. Isso aí. Então, pessoal, entenderam como que se funciona o processo de remoção de teias de aranha e holografias? É um processo bem simples, bem prático, sempre da menor para maior. Não necessitava usar a boina pesada, você viu? Consegue resolver com boina de refino e com composto de corte. Estava editando o vídeo aqui agora, pessoal, e percebi que eu esqueci de gravar o início dessa segunda parte do vídeo. Não tem problema, então vou gravar aqui para vocês e te explicando o que vai ter agora. Você vai aprender, pessoal, a corrigir uma peça que foi lixada e mal polida. Ela está com marcas de lixa ainda, algumas marcas de boinas também. Então eu vou te ensinar a corrigir ela num verniz macio para você entender o processo e ver a nítida diferença de um antes e depois nessa peça, beleza? O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou botar uma fita para a gente mapear, para me mostrar para vocês a real diferença. Vou botar ela aqui, da onde a gente vai polir para onde nós não vamos mexer. Então vou fazer aqui, ó, um polimento com a boina de 5 polegadas e aqui um polibeno com a boina de 3. O que eu vou usar aqui, galera? Vou usar o 400 da Menzena, que é o composto de corte. Aqui, ó, a gente vai pegar, vai colocar ele. Vou borrifar aqui, vou jogar um pouquinho dele aqui na peça. Limpo o dedo na boina. Vou dar uma leve borrifada aqui na boina, ó. Só uma leve borrifada, bem leve, só para umedecer ela um pouquinho. E agora o que eu vou fazer? Espalhar ela aqui. Poderia fazer com a de 3? Poderia, só que quando a peça é um pouco maior, eu prefiro fazer com a de 5. Evita que gere holografia. Então, eu vou pegar aqui e vou ligar a máquina agora em 1400 RPM. Pessoal, você percebe que aqui eu não pressionei muito a máquina. Por quê? Verniz macio, ele é muito fácil de se cortar. E se você pressionar muito, você pode marcar muita peça. Então só pressiona quando você vê a necessidade. Se você colocou a máquina, ligou, você está percebendo com a visão, olhando as luzes, você está percebendo que está eliminando os riscos, não precisa forçar muito. Por isso que é a importância das luzes em volta. Se você não tiver luz na sua casa, faz um tripézinho, ou então você tenha uma luz de mão, uma lanterninha, ou até mesmo aquela luz de cabeça. Eu usava muito isso quando eu fazia domicílio, para você estar com a luz focada e você está conseguindo ver o que você está fazendo. Nesse caso aqui, ó, vou pegar aqui uma flanela, você já vai perceber que já eliminou bastante. Gente, eu faço para vocês que 99% daqueles defeitos já saíram daqui com uma boina de refino e um composto de corte. Não precisei agredir essa superfície. Então já ficou bem legal, tá vendo? Comparado a como ele estava. Olha, com flash aí, tudo tranquilo. Quando você tirar aqui agora, galera, vou mostrar pra você a diferença de uma superfície, ó, polida, com alguns riscos eliminados, para uma superfície sem polimento. Ó, aqui eu poli, percebe aí? E aqui, ó, nós não polimos. Vamos chegar mais perto para você ver aqueles riscos. Olha aqui os riscos daquela hora. Tá vendo os riscos, ó, as marcas? Aqui é minha esposa. E quando você vai aqui pro lado, ó, já conseguimos remover. Tá faltando o que aqui agora? Passar o revelador de hologramas na peça, fazer o lustre para tirar só as marcas. Isso aqui não é holografia, é marca de composto que tá aqui da peça, marca de boina. Ó, entendeu? Olha a diferença dos cortes. Agora, risco profundo, galera, ele não sai, mas não vai incomodar o proprietário.
Então, pessoal, muito obrigado pela sua confiança e sua companhia nesse vídeo aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha sido válida para você e consiga aplicar no seu negócio algumas coisas. Essa é a minha maior intenção com esse workshop, beleza? Na sexta-feira, galera, vai ter a aula de número 3, que nós vamos falar sobre vitrificação e algumas outras coisas que eu não posso te dar o spoiler. Espero que você goste também daquele conteúdo, está preparado com muito carinho para vocês, beleza? Então deixe seu comentário aí, o que você achou dessa aula, o que você está achando desse workshop. É muito bom ter você aqui, eu te espero na próxima. Forte abraço!